Bom dia, meus amigos do Snowball. Long time no see, né? Quanto tempo, mas o tempo anda muito curto e de modo que o espaço para fazer algum vídeo, algum estudo tá mais escasso. Mas vamos lá, a gente continua firme nos investimentos e hoje com bastante atraso eu vou compartilhar com os amigos mais aficionados pelos investimentos, né, essa série de vídeos sobre a última reunião anual da Berkshire Hathaway, né, da BRK, que é a companhia do Warren Buffett, né, o nosso mentor do Value Investing, né? Então é bom todo ano acompanhar essa reunião. Eu já assisti a reunião, mas vou assistir novamente com mais cuidado e acompanhando a transcrição dessa reunião e compartilhando alguns pontos mais relevantes da reunião. Não toda a reunião, mas alguns pontos mais relevantes. E vou dividir essa série de vídeos em vídeos de 20 minutos, que é para ficar mais palatável, né? Menos cansativo. Tá? Então vou deixar registrado, vai ser um registro que fica para mim também, para o futuro, quando eu quiser voltar a essas reuniões, rever alguns conceitos, alguns fundamentos, fica para os amigos e também tenho feito isso para deixar para o meu pequeno investidor, meu filho Rafael, que eu espero dê prosseguimento a essa atividade de investimento. Se ele fizer isso, ele será muito bem sucedido. Então, vou deixar o registro, e esse registro a gente colhe aqui no site da CNBC. Tem uma página lá dentro desse site CNBC dedicada ao Warren Buffett, são os arquivos do Warren Buffett, né? E aqui nessa aba das reuniões anuais você tem todas as reuniões desde 1994. As reuniões, elas acontecem há muito mais tempo, né? Desde a criação da BRK. Acho que tem o quê? 58 anos por aí. Mas os registros em áudio e vídeo, né, existem aqui no site da CNBC, existem os registros desde 1994, né? Eu já vi todos esses, vídeos aqui, fui vendo por 2 anos, eu fui vendo um pouquinho a cada dia, até chegar aos dias atuais, né? E eu recomendo, assim, quem tiver a mesma curiosidade, né, reserve um pouquinho, né, do dia para ver uma parte de cada reunião dessa, começando por 94, aí depois que assistir todo o vídeo 94, passa por 95 e assim por diante, vai assistindo. Eu levei 2 anos para ir assistindo com calma tudo isso. E é uma aula, né? Isso é um curso, na verdade, eu diria. Tá? E aqui nós temos o último, que é 2023. Todos esses vídeos são divididos em duas partes, a sessão da manhã e a sessão da tarde. Tá? Então a gente vai assistir exatamente como eu fazia com todos esses vídeos, né? Assistir por partes, 20 minutos, né? Aí depois mais 20 até terminar. Fica um negócio mais tranquilo, né? mais descansado, né? E aqui eu vou compartilhar com vocês. A gente tem todos os capítulos aqui, né, que foram tratados aqui nessa parte da manhã, né, a sessão da manhã, e aí a gente tem as transcrições. Claro que eu não vou ver todos os tópicos, eu vou escolher aqueles que chamam mais atenção para a gente ver juntos aqui, tá? Então eu vou reproduzir uma parte, né, sempre reproduzir uma parte da fala deles, do vídeo, e depois a gente vai lendo o texto,
certo? Só ressaltando Good morning. Good morning. Ressaltando o seguinte, acho que a maioria aqui já conhece essas duas figuras, né? Já, já são conhecidos de todos, mas para quem não conhece, esse aqui é o Warren Buffett, né? Ele tem 92 anos de idade, e esse aqui é o Charlie Munger, que é o sócio dele, que é o vice-chairman da BRK. Ele é o CEO, esse é o vice-chairman, né, como se fosse o vice, digamos, vice-presidente, digamos assim, da BRK. Esse é o Charlie Munger, que tem simplesmente 99 anos, né? E os caras ficaram aí por 5 horas e fazem isso todos os anos, e têm feito isso todos os anos, desde a criação da BRK, ficam por 5 horas respondendo às perguntas dos acionistas que comparecem à reunião anual. Então é um negócio assim impressionante mesmo. Eu acho que essa coisa de investir também contribui para a longevidade, porque vocês vão perceber que eles passam essas 5 horas e não demonstram cansaço, não demonstram sonolência, nem, enfim, eles estão assim totalmente afiados, totalmente ativos, né? E, enfim, é uma coisa impressionante, né, o desempenho desses dois velhinhos aí, um com 93 e o outro com 92 e o outro com 99 anos de idade, tá? O Charlie Munger já utiliza uma cadeira de rodas, claro, aí já não é, o físico já não acompanha, né, a cabeça, mas de todo modo é impressionante, um cara com 99 anos está aqui trabalhando em pleno sábado por 5 horas respondendo perguntas, tá? Então, essas são as duas figuras centrais da BRK e da história dos investimentos. A gente tem que tirar o chapéu para esses dois aí, tá? Então a gente vai acompanhar o que é os comentários dos dois e vamos tentar aqui aprender mais algumas lições com eles. É claro que quem acompanha a BRK já há algum tempo vai perceber que assim muitas das lições se repetem, até porque investir é a mesma coisa desde sempre, enfim, desde o tempo de Benjamin Graham, que foi o mentor e tutor do Warren Buffett, até os dias de hoje, é a mesma coisa, não muda, né? Não tem grandes novidades. A turma quer inventar aí, sabe, inventar estratégias, tudo mais, mas investir nada mais é do que você alocar o dinheiro hoje para conseguir mais dinheiro lá na frente, e para isso existe um processo muito convencional, atemporal, que é simplesmente escolher bons ativos geradores de valor, né, e de renda, e desse investimento, né, obter os dividendos e reinvestir esses dividendos e com isso fazer a bola de neve, deixar os juros compostos trabalharem para você e deixar que eles trabalhem por um longo período de tempo. É isso, né? Não tem novidade, não tem complicação, né? A grande dificuldade no mundo dos investimentos não está no processo em si do investimento, mas no aspecto psicológico, né? Psicológico. Então, o investidor ele tem que treinar o aspecto psicológico, né? Ele tem que ter o mindset correto, a filosofia correta, a forma de pensar correta, a forma de enxergar o mercado, como a vida acontece corretamente, para não ter medo, não se desesperar, né? E saber
como é que funciona a psicologia das massas, né, e saber, assim, tirar proveito disso, né. A gente vai, ao longo do tempo, já comentamos aqui em outras oportunidades e a gente vai continuar comentando, ao longo dos nossos estudos. Mas, basicamente, assim, o processo em si é muito simples, você até duvida que seja somente isso, né. Você gastar menos do que você ganha, alocar os recursos em bons ativos, lucrativos, geradores de caixa, em segmentos, em setores consolidados, perenes, obter daí os frutos do seu investimento, ou seja, os dividendos, né, e daí você reinvestir esses dividendos, que nada mais são do que parte, né, do lucro que é distribuído aos acionistas, reinvestir isso e aí fazer isso por toda a sua vida e deixar que os juros compostos façam o restante do trabalho. Então o processo é simples, a dificuldade está em você fazer isso com tranquilidade, sem ficar tendo sobressaltos por conta de notícias, né, de mercado, do que as pessoas estão falando, etc. Então, tá? E esses dois senhores aí, eles, né, são mestres nisso. Eles fizeram isso a vida inteirinha, né? E daí porque chegaram onde chegaram, né? É, os homens, Warren Buffett é hoje talvez o terceiro, o quarto homem mais rico do mundo. Já em algum momento deve ter sido o primeiro, o segundo. Isso aí não importa, mas quer dizer, eles fizeram isso a vida toda, né? E começaram do nada, começaram sem recursos, sem dinheiro, né? Então eles foram seguindo esse processo com o mindset correto, né? Se aproveitando aí, tirando proveito, né, dos momentos de crise do mercado, e foram diversos, né, ao longo da vida secular de cada um deles, né? E com isso eles chegaram onde chegaram, né? Então a gente tem muito que aprender com eles. Então, passando aqui ao nosso índice aqui, né? Primeiro eles sempre apresentam os diretores, né, da companhia, apresenta, né, a pessoa que organizou o encontro, ressaltando o seguinte: você pode olhar aqui e dizer, poxa, mas essa coisa da BRK é uma coisa muito distante, né, uma coisa impossível de ser alcançada. Não, você pode ser sócio da Berkshire Hathaway, e sendo sócio você pode inclusive solicitar uma entrada e, se quiser, pegar um avião e ir lá em Omaha todo ano, né, para participar da reunião, tá? Inclusive pode, né, inclusive se inscrever para fazer uma pergunta para Warren Buffett e Charlie Munger. Quer dizer, não é um negócio distante, né? Hoje em dia você consegue investir muito facilmente na BRK. Você abre conta em 5 minutos, 10 minutos você abre uma conta numa corretora, e hoje tem corretora aí que dá um atendimento especializado para brasileiro, todo em português, né? Então você consegue, através dela, comprar uma ação da BRK, BRKB, classe B. Você consegue comprar uma ação, já se tornou acionista e pronto, né? Você se torna sócio do Warren Buffett, do Charlie Munger, né? Então não é um negócio distante, né? Utópico, não é real. Você consegue, né, ser sócio, né? Então eu sou sócio da BRK, tenho ações da BRK, consigo, né, e poderia muito bem também participar dessa reunião aí lá presencialmente. Então, salientando que a reunião é somente para acionistas. É uma grande convenção, na verdade, é uma grande convenção dos investidores, como se fosse uma Woodstock dos investidores, né, mas aí especificamente para os acionistas da BRK. Né? Então é um evento anual aguardado por todos os acionistas e por todo mundo nos investimentos, a verdade é essa. Então todo mundo pode,
sabe, participar, ser sócio da BRK, quer diversificar os investimentos por geografia, né, no exterior, né, você pode, a BRK é uma holding, né, é quase um ETF, é uma cesta de ações de grandes empresas, escolhidas por quem? Escolhidas pelo Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. Então é um negócio factível, né? É um negócio que está perto de qualquer pessoa, né? Está acessível à disposição de qualquer um, inclusive dos brasileiros, né? Então é muito fácil hoje investir no exterior, e investir na BRK também é muito fácil, né? Então, quando a gente imagine que você, né, já seja acionista, assim como eu sou acionista da BRK, quando você está assistindo isso aqui, você está assistindo a palavra, né, você está ouvindo o CEO da empresa sobre os seus investimentos, né? Fica uma coisa muito mais próxima de você, né? Quer dizer, você está ouvindo esse cara tão famoso, tão reconhecido mundialmente, mas quando ele está falando para você, né, para o acionista, né? Você está tratando do seu patrimônio, do que você tem. Então se torna uma coisa muito mais interessante. Naturalmente você já se interessa mais porque você está cuidando do seu patrimônio aqui, né? Então, aqui eu vou começar por esse tópico aqui, quando ele fala que a maioria dos negócios da BRK deverão reportar, né, nesse próximo ano agora, ao longo de 2023, né, quando fechar o ano fiscal em 2024, vão reportar lucros mais baixos, né? E aí, aqui tem algumas lições para a gente. With that, I would like to next move on to the earnings and a couple. Então, aqui ele vai falar, né, que ele vai explicar, mostrar os lucros agora de 2022, né? Essa reunião anual é para reportar os resultados de 2022, resultado consolidado 2022, e ele vai falar sobre os lucros, né? E fala também sobre os resultados já do primeiro trimestre de 2023, né? E aqui ele fala que eles reportaram no primeiro trimestre, né, o lucro operacional um pouco acima de 8 bilhões de dólares, né? E aqui ele se refere ao lucro operacional, né, ele deixa de fora desses lucros os ganhos e perdas de capital por conta da oscilação das ações. Vou explicar. Desde 2019, se não me engano, né, os órgãos regulatórios lá dos Estados Unidos obrigaram todas as empresas a reportarem nos seus balanços, né, nas suas demonstrações de resultados, né, as oscilações das ações que elas detiverem, né? Então, a ação que tiver, a empresa que tiver ações de outras companhias, como é o caso da BRK, ela além de deter negócios próprios, integralmente pertencentes a elas, ela detém também participações acionárias em outras companhias. Assim como nós temos ações de companhias, a BRK também tem ações de outras companhias. E essas ações, como a gente sabe, elas oscilam, né? O preço das ações oscilam para cima e para baixo. O que os órgãos regulatórios lá determinaram foi o seguinte: a empresa, deve reportar como lucro, né, os ganhos que resultantes da oscilação para cima no preço das ações. E como prejuízo, né, as perdas decorrentes da oscilação para baixo dessas ações, ainda que a empresa não tenha vendido as ações. Ou seja, ainda que a empresa não tenha realizado o lucro ou prejuízo. Veja que coisa. Então, se você tem ações e as ações subiram, você tem que reportar isso como lucro. Se você tem as ações e essas ações caíram a ponto de você ter um prejuízo
não realizado, você tem que reportar como prejuízo. Essa regra, ela trouxe uma volatilidade muito grande nos resultados das empresas, né? Porque mesmo você, sem você ter realizado, sem ter vendido as ações, você ora tem lucro, ora tem prejuízo, ora tem lucro, ora tem prejuízo, por quê? Só por conta das oscilações das cotações das ações que você detém no seu portfólio, né? Isso é, assim, isso não é uma forma adequada de você analisar o resultado de uma companhia, não é verdade? Né? Porque, assim, a oscilação da cotação das ações não espelha necessariamente, né, o funcionamento, os resultados operacionais das companhias a que essas ações se referem. Então, às vezes a empresa está indo muito bem, né, os resultados, com excelentes resultados operacionais, mas o mercado, por razões que nós não conseguimos identificar, está puxando o preço dessas ações lá para baixo, né? Então, você vai reportar, né, um prejuízo, entre aspas, quando na verdade isso se deve somente à oscilação no preço das cotações. Mas é assim, lá as normas contábeis hoje impõem que as empresas que detenham ações de outras companhias reportem isso no seu balanço, na sua demonstração de resultados. Então, o que é que o Buffett diz? Olha, olhem para os resultados operacionais das nossas empresas. Não vamos olhar, vamos limpar. Claro, eles reportam, cumprem as normas contábeis lá, mas quando ele vai comentar com os acionistas, ele diz: olha, eu recomendo que você olhe o resultado operacional, né? Vamos limpar aqui esses resultados, vamos tirar essa oscilação de preço das ações que nós detemos, porque isso não indica a saúde, né, o desempenho das nossas companhias e, na verdade, vai atrapalhar a gente. De repente eu vou dizer aqui que a gente teve um prejuízo que a gente não teve, né, porque é simplesmente um prejuízo contábil, né, resultante dessas normas contábeis que impõem que eles contabilizem a oscilação do preço das cotações das ações que eles detêm no portfólio, tá? Então é por isso que ele fala sempre em lucros operacionais, né, que aí reflete o resultado das empresas que eles detêm no portfólio, tá bom? Então, eles falaram isso, ele falou isso, tá? Teve um lucro um pouco acima de 8 bilhões, e o que, então ele diz aqui, ó, né, há outros itens menores, mas basicamente nós esperamos ter ganhos de capital ao longo do tempo, né? Se não fosse assim, por que nós deteríamos ações? Mas assim, nem sempre a coisa, né, acontece, né, do jeito que a gente espera e nem sempre né, as coisas correm tão bem ao longo do tempo, né? Num determinado dia, num determinado trimestre, num determinado ano, ou ocasionalmente até num período de 5 anos, os preços das ações vão se mover caprichosamente, né? E isso, né, vai atrapalhar, né, a identificação, né, do desempenho da empresa de acordo com essas normas contábeis em vigor, né? Aí ele diz assim, mas nós temos, né, além das ações que nós temos de outras empresas, nós temos muitos outros negócios, né? E nós consideramos essas ações negócios também, não são ações, são negócios. Nós temos muitos outros negócios, né, que estão consolidados e que não mudam de valor dessa forma, né? Então entenda bem, o portfólio da BRK ele é composto por empresas que são integralmente detidas pela BRK, ok? São 100% da BRK. A BRK é dona 100%, né? Não são empresas com capital aberto, né, ao público, e eles têm participações acionárias em outras empresas, por exemplo, a Apple, né? Não é 100% da BRK, mas eles têm uma grande participação acionária, por exemplo, na Apple.
mas também um outro sem número de empresas. Tá? Então, essas empresas que são detidas 100% pela BRK, né, é mais fácil você ver o operacional. Né? Por quê? Porque as ações delas não estão sendo negociadas na Bolsa de Valores, nem tem seus, de modo que o preço da ação não está oscilando o tempo todo. Então você consegue ver bem o operacional, como a empresa está funcionando e tal. Né? Já as ações dessas outras empresas, né, em que elas têm participação, que é em BRK, das quais a BRK tem participação acionária, elas oscilam muito. Né? O preço oscila muito. E a BRK precisa reportar isso na sua demonstração de resultado como lucro ou prejuízo, o que a rigor não seria correto. Né? Então ele diz assim, né, nós temos alguns negócios que estão consolidados, são essas outras empresas detidas integralmente, cujo preço não move tanto em termos de valor. Né? Agora, se nós tivéssemos, né, um pouco das ações da Burlington, isso aqui é uma empresa ferroviária, Burlington Santa Fé, eu acho. É uma empresa ferroviária que é 100% detida pela BRK. Se um pouco dessas ações estivesse sendo negociadas no mercado, né, se nós tivéssemos também um pouco das ações da nossa empresa de energia, que é a Hathaway Energy, também negociadas no mercado, os preços dessas ações iam oscilar muito, entendeu? O que ele quer dizer é o seguinte, se a ação está sendo negociada na Bolsa, isso vai oscilar muito, e isso não reflete o valor intrínseco da empresa, do negócio. Né? Então, eles têm algumas ações, algumas empresas detidas integralmente por eles, que não oscilam em termos de preço, não oscilam porque não está sendo negociado lá na Bolsa, já eles têm participações acionárias de outras empresas que estão oscilando o tempo todo. Né? E, por conta das normas contábeis, eles são obrigados a reportar na demonstração de resultado isso como lucro ou prejuízo, sendo que isso não espelha bem o desempenho operacional das empresas. Então é importantíssimo entender isso aqui, porque se você for olhar o resultado da BRK e se deparar com um prejuízo ou com um lucro excepcional, você pode estar sendo iludido ali por essas normas contábeis, tá certo? Você precisa olhar para o resultado operacional, como diz o Warren Buffett. Tá? Bom, aí ele vai explicar o porquê que ele acha que as empresas vão ter um resultado pior, né, um lucro menor no próximo ano fiscal. Ele diz assim, olha, quando a gente saiu da pandemia, né, as pessoas estavam assim consumindo muito, elas fizeram alguma poupança, porque ao mesmo tempo que teve uma redução da renda, mas as pessoas gastavam menos também. E depois elas passaram a comprar, porque precisavam comprar muita coisa, né? E compravam sem buscar promoção, sem nada. Elas iam comprando e, inclusive, as empresas tiveram dificuldade para fornecer, né, todos os produtos. E isso gerou inflação. Né? Só que esse período, né, que as pessoas estavam comprando muito, né, o consumo estava muito alto e as pessoas não estavam nem buscando promoções nem nada, isso passou. Né? E agora a gente voltou a uma situação de normalidade em que as pessoas já não estão comprando tanto, porque a inflação já está muito elevada, né, o poder aquisitivo das pessoas caiu, e então a tendência, eles olham, a tendência agora, se você for comparar, né, com o período logo após a pandemia e o próximo ano, você vai ver que no próximo ano nós vamos ter certamente um resultado menor, né, porque as vendas já não estão tão elevadas como estavam. Né? Então é isso que ele explica aqui. Né? Então ele diz aqui, ó, agora nós vamos começar a ter, né, promoções em lugares onde, né,
nós não precisávamos de promoções, as pessoas estavam comprando avidamente, agora a gente vai começar a ter que fazer promoção porque não está vendendo tanto, né? Mas apesar, né, desse fato de que esse ano, em geral, nós teremos um resultado, né, será um ano mais lento do que o ano passado, nós estamos numa situação em que nada é garantido. Isso aqui é uma lição, tá? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nas frases do Warren Buffett. Tudo que ele fala é uma lição. Então ele disse, ó, nada é garantido amanhã, nada é garantido no próximo ano, nada nunca é garantido. Nunca está garantido. Então, meu amigo, nós estamos ouvindo isso de um cara de 93 anos de idade, certo? Que passou a vida toda investindo. E aos 93 anos de idade ele está repetindo. Nada é garantido. Então, se você está investindo agora, já investe há algum tempo, ou começou agora, e está buscando um negócio que seja 100% garantido, ouça o mestre. Não existe. Nada é garantido, nem amanhã, nem no ano que vem, nem nunca. Então nunca vai ter nada garantido, tá certo? É um processo, você tem que entrar nesse processo. Se você não adaptar o seu mindset, a sua forma de pensar a isso, é melhor não entrar, porque senão você vai se desesperar e vai acabar, né, comprando alguma coisa, na primeira crise você vende, perdendo e nunca mais volta. Então nada está garantido, você tem que fazer o dever de casa, né, estudar bem os ativos onde você vai investir e fazer o investimento e seguir o processo, mas sem achar que existe alguma coisa garantida. E como diz o Baster, do site Baster.com, né, ele diz assim, se alguém te chegar, te oferecer né, um retorno garantido, né, onde não existe, né, ninguém está oferecendo, mas esse cara vem te oferecer, corre lá na frente e bota a mão no teu bolso para ver se tua carteira ainda está no bolso, tá? Porque não existe almoço grátis. Então são algumas lições que o investidor tem que aprender de antemão, gente, né? Não existe nada garantido, não existe almoço grátis, não existe fórmula mágica, sabe? Vamos botar o pé no chão. Não existe enriquecimento rápido, a menos que você ganhe numa loteria, né? Nem herdeiro enriquece rapidamente, porque demora, o processo do inventário demora um pouco, né? Então, você não vai enriquecer rapidamente. Mas fora isso, meu amigo, o processo é devagar, tá? É lento, então é passo a passo. Então aqui nada é garantido, né? E também não é garantido nem nos mercados, nem nas previsões, né, nas estimativas dos negócios, nas previsões, forecasts, né? Em nada, tem nada garantido. Outra lição, ó, nós não prestamos muita atenção aos mercados e às previsões, né? A menos que os mercados nos ofereçam alguma coisa interessante para fazer. Outra segunda lição. Primeiro, não há nada garantido, né? Não, e para aqueles que dizem, então eu vou deixar meu dinheiro no colchão, embaixo do colchão. Também não está garantido, meu amigo. Você está perdendo aí com a inflação, tá certo? Está perdendo poder aquisitivo. Vou deixar só na renda fixa, não tem nada garantido, porque a renda fixa não supera a inflação ao longo do tempo, tá certo? Então, quer dizer, não tem garantia nenhuma, meu amigo. Você tem que iniciar o processo, aprender, entender, ter calma e seguir o processo de investimento, tá? Segunda lição, não fica prestando atenção no mercado, nas previsões, analista, o cara diz isso, vai acontecer não sei o quê. Ele foca no negócio, eles focam nos negócios, na qualidade dos negócios, né? Eles focam nos negócios e fazem o investimento.
Não querem saber quem é o presidente, se é presidente A, se é presidente B, se é presidente C, se daqui a 4 anos vai voltar um presidente, se vai voltar outro, se vai ter guerra, se vai ter não sei o quê. Não se interessam por isso. Eles não abrem, ficam vendo a notícia, né? Você olha lá, o telejornal diz, a bolsa subiu tantos por cento, caiu tantos por cento, isso pouco importa, pouco importa. Eles não prestam atenção nisso, tá certo? E o verdadeiro investidor também não deve prestar atenção, não deve se guiar por notícia, né? Por previsões, né? Que muitas vezes se mostram equivocadas. E quando se mostram corretas, certamente é mera coincidência, né? E alguém ter acertado alguma previsão. Não significa nada, não significa que a pessoa soubesse, né? É fruto da alha, você, né, é aleatório, você fala alguma coisa, prevê alguma coisa, se não acontecer, né, você estava errado, se acontecer você está certo? Não, não necessariamente, pode ter sido uma coincidência. Então eles não prestam atenção nisso, tá certo? Não prestam atenção. E com isso eles conseguem se blindar, né? O psicológico deles fica preservado, né? Porque eles não se envolvem com esses ruídos do mercado. Inclusive o Warren Buffett, né, chegou na juventude, trabalhou um tempo lá em Nova York com o Benjamin Graham, depois ele saiu fora de Nova York, foi embora, voltou para a cidade dele, Omaha, e o cara era novo, voltou para Omaha e disse, eu quero ficar longe de Nova York, para não ficar naquele barulho, naquele ruído de Wall Street ali, vou ficar na minha, fazer o meu trabalho aqui à distância, né? E naquela época não tinha internet, não tinha nada, ele conseguia ali ficar tranquilo e construiu o império dele lá de Omaha, né? Outros caras, né, teriam feito o contrário. Não, vou ficar lá em Wall Street, né, aparecendo, me exibindo, não sei o quê. Não, ele foi no canto dele lá em Omaha, distante daquele barulho, daquele ruído todo, né? Então é isso, não se envolve com barulho, ruído de mercado, previsões, né? Mas, não obstante, a menos que o mercado ofereça alguma coisa interessante. Então ele não fica olhando muito, mas ele acompanha porque eventualmente o mercado vai, né, vai aparecer uma crise que vai oferecer de bandeja alguma oportunidade para ele comprar, né? E foi nessas situações que ele foi construindo o portfólio bilionário que a BRK tem hoje, né? Nós estamos posicionados uh, nós estamos posicionados dois aspectos, como você vai ver nessa demonstração de resultados. Então, nosso lucro proveniente dos nossos investimentos será muito maior, né, do que no ano passado, né, do que no ano passado. Então, eles tinham 125 bilhões de dólares em investimentos de curto prazo, certo? Renda fixa, eles tinham lá. Só que o juro era baixinho lá nos Estados Unidos. O juro era 0,04%. Ele fala aqui, ó, 4 pontos base. Então, o que é que eles tinham por ano? 50 milhões de dólares por ano, né, em cima dos 125 bilhões. Era nada, né? Só que os juros agora subiram lá nos Estados Unidos, né? E eles compraram 3 bilhões de títulos do Tesouro a 5,90 o juro, né? 5,92%, né? Então, nós vamos produzir alguma coisa em torno de 5 bilhões agora. Com esses 125 bilhões, eles agora vão chegar a 5 bilhões, onde eles estavam produzindo só 50 milhões, eles vão fazer 50 bilhões, 5 bilhões ao ano agora, né, de retorno. Então, nós estamos numa posição em que os lucros resultantes dos nossos investimentos vão, com certeza, aumentar bastante, né?
certo? Então ele está explicando, nós vamos ter resultados piores nas empresas, né, com lucros menores, por outro lado, nós vamos ter resultados melhores na parte dos nossos investimentos de renda fixa, né? Tudo tem, né, tem um lado que piora mais e o outro lado melhora mais. Os juros subiram, os resultados das empresas caem, mas a renda fixa fica melhor, é o que a gente também está vivendo aqui no Brasil, é isso? Aí ele fala um pouco do seguro, né, que vai depender muito, né, assim, isso aqui não está muito correlacionado à atividade, né, empresarial, de negócios, né. Ele diz assim, o seguro depende muito de situações, né, aleatórias, né, de terremotos, de furacões e outros eventos, né. Então, ele acha que eles, né, a BRK pode ter um ano melhor na parte de seguros do que no ano passado, né? Ele acha, né, mas também não é nada certo, certo? Então, ele diz aqui, aí ele diz assim, pode ser, né, que um terremoto, né, muito grande, né, muito importante, ou um furacão, né, venha no lugar errado, né, onde não havia nenhuma previsibilidade e afete essa minha previsão de que a gente vai ter, né, um resultado melhor. Mas, em termos de probabilidade, né, é possível que os seguros esse ano tenham um resultado melhor, né? Então ele está explicando cada segmento, assim, está preparando os investidores, o que os investidores podem esperar para esse ano fiscal 2023, tá certo? Então, ele diz assim, eu não posso prometer que os nossos lucros operacionais serão melhores no ano que vem, do que nesse ano do que no ano passado. Eu não posso prometer isso, né? Já está preparando o pessoal, né? E aí ele vai mostrar os lucros operacionais, né, do ano passado, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Então ele fala aqui, eles têm assim, ó, olha só. Ele tem aqui, diz aqui, ele vai mostrar. Right sometimes, but we were right sometimes, but we were working with. Eu vou mostrar essa figura para vocês, né? Aqui são os lucros operacionais, né? De 2019, 23 bilhões de dólares, 2020, 21 bilhões de dólares, impactado aqui pela pandemia. 2021 voltou bem, 27 bilhões de dólares, 2022, 30 bilhões de dólares. Então, crescimento, né, tirando com a exceção 2020, crescimento ano a ano. É isso que a gente tem que olhar, né? Lucros operacionais, né, crescentes, né? Ele vem falando aqui, né? Certo? O que ele vai falar much mais? smaller sums then, and that can't be repeated with our present capital base, because I note there, I believe it's on this slide. Let's take a look. Now that'll be. Let's see. It's on the. Ele vai mudar o slide? On the next page. Let's move to the next slide. Então ele vai falar do patrimônio líquido da companhia, né? Que saiu de 2019 de 443 bilhões de dólares e agora para 504 bilhões de dólares em patrimônio líquido, né? We showed that we had on March. Certo? E aí ele vai falar depois do float, que é o dinheiro resultante do seguro, né? Ou seja, quando você paga um seguro, você
dá o dinheiro para a seguradora, né, e fica rezando para não ter o sinistro, não é isso? Se não houver o sinistro, o que é que acontece? A seguradora vai pagar alguma coisa a você? Não, não vai indenizar nada. Ela simplesmente retém aquele valor. Esse valor que ela recebe de você e que ela não paga, né, na forma de indenização depois, se chama float. É um dinheiro que fica com a seguradora. E o que é que a seguradora faz com esse dinheiro? Ela investe, né? E o resultado desse investimento é dela, né? Então, a BRK, ela tem hoje 165 bilhões de dólares de float, que é um dinheiro que para ela é de graça, né? Porque ela não está pagando nenhuma indenização, ela recebeu, não aconteceu o sinistro, para ela está de graça esse valor. É como se ela pegasse esse dinheiro emprestado sem pagar nada de juros, né? E ela pega esse dinheiro, investe e gera dividendos, gera lucros com esses investimentos, e isso pertence à BRK, né? Então ela tem 165 bilhões de dólares em float, é muita grana para investir, né? E uma parte desse dinheiro está em quê? Está em cash e está em títulos do Tesouro, 127 bilhões de dólares. A gente viu que ano passado eram 125, agora já são 127 bilhões. E a gente viu que desses 127, né, eles vão render aí a 5,9, o Buffett falou, vão tirar aí 5 bilhões de dólares em retorno só na renda fixa, quando era antes 50 milhões, né? Então é muito caixa que a BRK tem, muito dinheiro para investir, né? Então o patrimônio líquido hoje da BRK é de 500 bilhões de dólares, né? É uma monstruosidade, né? Right, sometimes, but we were working with much smaller sums then, and that can't be repeated with our present capital. Aí ele diz assim, olha, não tem Is that there's nenhuma no other outra company in the United companhia States nos Estados Unidos que tenha um número tão grande quanto esse. Agora, é porque nós somos a empresa mais valiosa dos Estados Unidos? Não, né? Não. É porque as outras empresas usaram seu dinheiro para recomprar ações, né? E a gente foi retendo esse dinheiro aqui. Recompra, mas a maior parte a gente vai retendo, né? Eles poderiam ter acumulado 504 bilhões de dólares em patrimônio, né? Mas não fizeram isso. E nós temos mais patrimônio do que qualquer outra companhia dos Estados Unidos, né? Tá? Aí ele vai falar do float, ó. Float é o dinheiro que é deixado nas nossas mãos, né, pelos segurados, né, mas muito diferente do que um depósito bancário, porque no depósito bancário o banco tem que pagar juros e nós não temos, né? Nós não temos que pagar nada, né? Esse dinheiro, ele representa perdas que não foram pagas, ou seja, seriam, digamos, indenizações que não foram pagas. Por quê? Porque o sinistro não aconteceu. Então, nos seguros, você é pago antecipadamente, né? Então, na verdade, isso é um dinheiro, é uma obrigação, isso na contabilidade fica colocado como registrado como uma obrigação. Mas se o sinistro não acontecer, né, aquilo se transforma em fundo para você investir como você quiser, né? Então, o float hoje da BRK é de 165 bilhões de dólares, é um volume absurdo, né? E quem é o grande responsável pela área dos seguros e pelo sucesso da BRK no setor de seguros é o Ajit Jain, né? Que eu não sei se vai aparecer na próxima imagem which has aqui, been done by que outcompeting entrou lá em insurance companies 1986. all over the world. And then now a number of our insurance companies in turn are run by talented managers. E, na verdade, esse grande sucesso da BRK no ramo de seguro se deve à Geico. Depois que a BRK comprou a Geico lá atrás, há muitos anos, né? Então a Geico se transformou no grande motor
né, da BRK, esse motor que gera esse float absurdo, esse dinheiro que alimenta, né, a máquina de investimentos da BRK. Né? Ok? Então é isso, eles têm muita grana, muito dinheiro para investir, né? E eles ficam sempre observando o mercado, vendo se tem oportunidades para comprar empresas na sua integralidade ou participações acionárias. Né? Certo? O que mais dessa primeiro tópico aqui? Ok. Pois é, eles estão recomprando, né, ações da BRK, eles recompram ações e quando eles recompram ações, eles, né, a sua fatia na empresa aumenta, claro, né, você tem a mesma quantidade de acionistas com menos ações em circulação. Então, né, você está dividindo, né, aquele bolo da BRK por uma quantidade menor de ações, porque as ações foram recompradas pela própria empresa e retiradas de circulação. Então, quando ela faz isso, você pega o bolo e divide por um número menor de ações. Consequentemente, a sua fatia na empresa aumenta, é o que ele explica aqui. Né? Então, sua fatia, né, na BRK aumenta a cada ano sem que você coloque mais dinheiro. Né? Certo? É isso. Então, essa primeira parte eu vou parar por aqui, né? Mas assim, foi uma visão geral que ele deu aí do resultado do ano anterior, né? Que foi aumento do lucro operacional, né? Falou sobre o float, crescimento do float. A cada ano a empresa tem mais dinheiro para investir. Se ela tem mais dinheiro para investir, isso é bom para o, né, pro acionista, né? Porque, né, a empresa tem mais poder, né, de compra, né, de outros negócios e participações acionárias, isso você vai aumentando o portfólio. Né? Tivemos a lição aí, né, de que não há nada garantido no mundo dos investimentos, né, que você precisa realmente fazer o dever de casa, que não se deve prestar atenção nesses ruídos de mercado, essas previsões e tal, e observar o mercado apenas para identificar, né, as oportunidades que o mercado pode oferecer. Né? Então ele falou aí sobre, né, como o resultado das empresas pode ser menor nesse próximo ano, né? E por outro lado, como o resultado da renda fixa será substancialmente superior em razão dos juros mais elevados. Né? É, né, falou do patrimônio líquido, que vem crescendo, é o maior patrimônio, a empresa com o maior patrimônio dentre todas as companhias dos Estados Unidos. Por quê? Porque a empresa vai retendo caixa, ela não paga dividendos, vai recomprando suas ações, né, e vai retendo caixa para se preparar para outros investimentos em outras companhias, né, comprando uma companhia integralmente ou participações acionárias. Né? E fala sobre o setor de seguros, aí que ao ver dele deve ser melhor nesse próximo ano do que no ano passado, a menos que venha alguma situação inesperada que mude essa previsão, essa probabilidade de que ele faz, né, de que haja um resultado melhor no ramo dos seguros. Né? Então, esse primeiro tópico foi para mostrar isso, né? E aí a gente vai seguindo. Eu vou interromper por aqui, porque já ficou longo demais, eu esperava fazer um vídeo menor, e a gente vai acompanhando os próximos tópicos nos próximos vídeos. Um abraço a todos.